Sem problema, João, não tem erro, tranquilo, não tem, fica tranquilo, normal, acontece. Muitas vezes aqui também eu estou em aula com os colegas professores e às vezes a gente costuma um falar e o outro desliga, porque senão um acaba atrapalhando o outro também. Não esquenta a cabeça, faz parte, é normal, já faz parte do nosso cotidiano aqui da plataforma do Teams. Bom, pessoal, para quem leu aí a chamada no canal, nós estamos numa sequência, tá? Começamos a abordar semana passada a parte de cliente, né? E hoje a gente desce um pouco mais nessa questão do cliente, buscando aqui, vamos lá, primeiramente o ponto de partida, né? Estamos num curso de informática para a internet, desenvolvimento para a web. Então, vocês estão desenvolvendo, né? Aprendendo, estudando a desenvolver soluções para a web. E essas soluções, obviamente, precisa ter o quê? Um cliente, ou seja, alguém, uma empresa, um negócio para quem você está ou estará desenvolvendo um portal, um site, um aplicativo, ou seja, uma solução. Como eu sempre gosto de me referir, não se trata de um produto, ou não se trata de um projeto, mas de uma solução que atende alguma ou algumas necessidades. Então, você precisa ter um público, alguém para quem fazer isso. E a nossa aula da semana passada, nós começamos a falar sobre possíveis clientes. Quem é o cliente? Quem é esta pessoa, esta empresa, este pequeno ou grande negócio que pode vir a precisar do seu conhecimento técnico para colocar o seu negócio na internet ou para criar uma campanha de marketing digital? Então, nós começamos a falar sobre isso na semana passada. E hoje a gente vai imergir um pouquinho mais. Vamos entrar aí no detalhe de como se aproximar do cliente, como fazer análise do negócio dele. Quais são as maneiras que nós temos para fazer isso. E lembrando que, né, você pode retirar isso do Sebrae, como eu já citei aqui como referência, gosto muito dos materiais do Sebrae. Você pode buscar várias fontes, tá? Porém, é muito importante a questão de você ter esse feeling, perceber com quem você está tratando. Esse momento de abordagem direta com o cliente ou indireta, através de uma videoconferência, de uma mensagem, é outra coisa, tá? Isso não tem receita de bolo. Não tem um manual dizendo especificamente como funciona isso. Requer um pouquinho de prática, um pouquinho de habilidade, um pouquinho de jogo de cintura, e é isso que nós vamos abordar aqui. Embora nós tenhamos parâmetros para seguir, tá? Mas deixando claro que não é uma receita de bolo, que você não tenha que seguir isso com ingredientes dosados ponto a ponto e que começa, se desenvolve e termina exatamente sempre da mesma forma. Claro que não. São pessoas, tem variações, e aí vai a sensibilidade, você tem que perceber, né? Discernimento, percepção, sensibilidade, são coisas que você vai pegando com o tempo, e aqui, nestes primeiros bate-papos, a gente tenta transmitir isso, que às vezes acaba externando a ideia de que é uma mera teoria, e de que conversar, abordar um cliente é algo extremamente simples e informal. Não é bem assim. Não é uma formalidade extrema referente a um chefe de Estado, mas também você não pode, de repente, achar que é de qualquer jeito. Por isso que digo, sensibilidade, percepção, discernimento, toma cuidado, observa. O que a gente vai comentar aqui pode ser que seja útil em qualquer circunstância, como pode ser que em algumas você pare, opa, aqui eu preciso fazer diferente. Tá? Porque tem tipos de clientes diferentes, as pessoas são diferentes, áreas de negócios que exigem um pouco mais de formalidade, outras nem tanto. Aqui, como eu sempre digo, estamos nos referindo primeiramente a um universo de pequenos negócios. Eu sempre friso isso e não falo isso de forma pejorativa, pelo contrário, é de uma forma estratégica. Estamos começando a entender como isso funciona. É mais interessante que a gente busque, nesse momento, alvos
ou dimensões que estejam ao nosso alcance, né? Não vamos começar com nada muito grande, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tenho o site da semana passada que nós começamos a usar como referência aqui de apoio para vocês, que é o nosso site com material das turmas e das disciplinas. E temos também alguns links esporádicos aqui que a gente costuma explorar para trazer, digamos assim, referência para o assunto. Tudo bem? Para quem chegou depois, boa noite, pessoal que está chegando aí. Vou compartilhar minha tela. Pergunta aí, vocês estão com o Teams normal? O Teams está funcionando bem para vocês? Sim, professor. Nós recebemos uma mensagem no finalzinho da tarde, início da noite, por volta de umas 6 horas, né, que a plataforma estava em atualização e poderia gerar algumas instabilidades. Por enquanto está normal, está ok, não tive problemas. Então, vamos seguindo. Vamos lá, compartilhei minha tela aqui com vocês. Pedro, realmente, eu estava aqui, estou vendo a sua mensagem, consome muita memória RAM, e fica aquela sugestão, Pedro, que eu já passei para vocês aqui, não sei se comentei com vocês, nesse momento eu não estou usando mais o Teams na versão instalada, eu não instalei o Teams no meu computador, eu estou acessando o Teams online. Você vai usar um pouquinho mais da sua conexão para a internet, mas, economiza muito recurso de memória. Eu até tenho um computador legal aqui, estou com memória de sobra, eu tenho 16 GB de RAM, mas, o Teams, ele devora a memória RAM. Então, sinceramente, se for para simplesmente ficar com uma máquina pesada por causa do Teams, eu acesso na versão online. Para quem está usando por celular, já é online, né? Para quem está usando o computador, desinstale, use somente online. Fica um pouquinho mais lento? Fica. Mas você tem um desempenho do computador muito melhor. Sugestão, é uma humilde sugestão, né? Não que precise. Como assim, Igor? Como faço para acessar a versão online? Ó, deixa eu... Eu tô com a minha tela... a minha pergunta ali de cima, porque minhas equipes estão em fileiras, uma abaixo da outra. Eu não tô conseguindo abrir umas que estão ocultas. Porque antigamente ela ficava, tipo, na frente, uma do lado da outra, tá? Uma abaixo da outra. Então, Igor, olha, a disposição do seu Teams é você que... Não sei como é que funciona para vocês, aluno, né? Mas para nós, professores, ele também tem uma apresentação que nos é enviada, digamos assim, são as turmas, a gente pode clicar e arrastar. As que são arquivadas, né, são arquivadas, por exemplo, as do semestre passado já foram arquivadas. Tem alguma turma nossa aqui que foi arquivada? Que vocês estão querendo acessar isso? Se eu puder ajudar vocês, tudo bem. Os canais ocultos, Igor, peraí. Eu não ocultei nenhum canal aqui, tá? Mas, de qualquer maneira, à medida que o tempo vai passando, a própria plataforma oculta os canais. Eu vou dar uma olhada aqui antes de compartilhar a tela. E, para mim aqui não tem nenhum canal oculto. Canal dentro da nossa turma oculto não tem. O que você estaria dizendo que está oculto, Igor? Algum canal, alguma turma, alguma sala de aula, é isso que está oculta? Desculpa, não, se eu puder ajudar. Mesmo. Eu acho que pra gente, que nem o canal que o senhor criou hoje, pra mim, pelo menos, estava aparecendo oculto. Pois eu tive que tirar do oculto pra... Obrigado pelo feedback, Meriel, mas assim, eu mesmo não ocultei, tá? Quando acontecer de estar oculto, vocês cliquem com o botão direito aí e verifiquem se aparece, né? Eu sei que o Teams, automaticamente, os canais ele vai ocultando, mas eu procuro, sempre que aparece oculto para mim, eu tomo cuidado de habilitar a visibilidade para que vocês possam ver, né? Senão, até para mim, quando aparece oculto, que ele oculta automaticamente, é que como eu sei que eu criei, então eu já sei que está ali. Mas às vezes atrapalha um pouquinho para todos. Então, peço desculpas a vocês, mas é a própria plataforma que gera isso, tá? Quando não estiver aparecendo, tem que clicar do lado e pedir para exibir. Mas sempre que eu vir que está oculto, eu vou lá e habilito. Nesse momento, para mim, não está, não aparece nada como oculto.
Mas se eu souber, se aparecer, eu habilito para vocês. Professor, acho que eu entendi o que ele está querendo dizer. Ele Tá falou... assim mesmo o meu, eu não tô conseguindo abrir as que estão ocultas. Tá assim, tipo escada, não tá que nem antes. Entendi. Ele quer, tipo, mudar o layout. Tipo, de alguns professores, vem um quadradão das equipes, entendeu? Ah, tá, Não fica uma entendi. quadradinha. Entendi. Não, aí é o seguinte, deixa eu falar para você. Deixa eu compartilhar. Bom, já está compartilhada a minha tela, eu vou mostrar para vocês aonde, para nós, professores, muda isso, tá? Aqui em equipes, voltando aqui em equipes, você tem aqui, ó, alternar visualização. Estão vendo aí? Clique em alternar visualização, você tem aqui, ó, listar e grade. Se eu listar, ó, e travou para mim aqui. Oh, meu Deus do céu. Quis mostrar para vocês aqui. Agora travou. Ficou bonito para mim. Eu tô com a tela compartilhada aqui. Mas vocês conseguiram visualizar o que eu fiz ou não? Eu consegui. Conseguiu visualizar? Então, ali naquele item, você alterna a visualização para lista e para grade. Eu, particularmente, prefiro também com a grade, né? Porque a lista realmente confunde um pouquinho. Então, se for isso que aconteceu para vocês, e isso não muda sozinho, tá, gente? Isso aí costuma mudar só se você for lá e alterar. Mas automaticamente ele não muda. O que acontece automático é ele ficar ocultando os canais aqui, né? Quando dá a louca nele, ele oculta alguns e a gente precisa desabilitar. Vou voltar lá para voltar ao normal, né? Porque agora eu estou tomando um baile aqui, que simplesmente ele não volta. Bom, vou seguir com a aula. Depois da aula eu retorno aí, porque provavelmente, como eu estou compartilhando a tela, ele está travando alguma coisa. Mas, enfim, espero ter contribuído de alguma forma. Como disse, isso aqui não tem nada a ver com instabilidade no canal, mas recebemos uma informação que estaria instável hoje, mas não é o caso, não. Isso aí é só o formato de exibição das turmas no canal que vocês podem alterar a qualquer momento. Bom, voltando aqui para o nosso foco, a parte de clientes. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, por favor, perguntem com áudio, porque agora eu vou ficar sem o chat, né? Então, Igor, eu não sei se não apareceu para você. Aqui, pelo que o Luiz Felipe colocou retornou para mim, ele conseguiu ver eu mudando aqui. Porém, né, entre a minha visualização como professora de vocês como aluno, talvez não seja igual. Não, prof, é de boa. Depois eu tento mudar aqui e continuar a aula aí, que eu não quero que o senhor fique muito tempo nisso. Não, tranquilo, beleza, sem crise. Mas estamos aqui para ajudar. Vamos lá, voltando aqui para a parte de clientes. Vou retornar para o nosso site da semana passada. Estou com a pala compartilhada. O link aqui do Multiverso do Saber está disponível para vocês no canal da aula. Este material já estava aqui na aula da semana passada, quando nós começamos a abordar essa questão do cliente, tá? E como nós começamos a explanar aqui, você está desenvolvendo o quê? Somos desenvolvedores web, páginas para a internet. Para que nós possamos, digamos assim, ter algo para fazer, precisamos de um cliente, de alguém que tenha uma necessidade para ser atendida. E aí, na semana passada, eu abri aqui para vocês o portal do Guia Comercial de Praia Grande, né? Só para que nós tivéssemos uma referência aqui de possíveis possibilidades de clientes. E eu fiz o link com o TCC, sempre faço isso nessas aulas iniciais, apenas em caráter sugestivo.
Porque o primeiro projeto que vocês terão para fazer, de fato, será o TCC. E agora, no segundo módulo, vocês vão começar a desenvolver temas, a elaborar o tema. Mas, primeiramente, vocês precisam da aula, né, do conteúdo que lhes permitam desenvolver o TCC. Então, a gente procura alinhar essas aulas. Eu aqui com um projeto, que o projeto ele define como fazer. A linguagem, o software, o design são outras disciplinas, mas aqui é a gente pensar no raciocínio de como abordar um cliente, entender a necessidade dele, como abstrair essas informações, e aí, como eu sempre digo, não é uma receita de bolo, não tem uma bula, não tem um receituário. Embora nós vamos conversar aqui sobre algumas maneiras de abordar um cliente, mas vamos lá. É algo que você precisa também de um pouquinho de prática, né? E de percepção, porque ali o momento pode ser diferente do que nós estamos comentando aqui. E aí, na semana passada, eu usei o portal comercial aqui para mostrar, olha, a quantidade, né, de comércios, pequenas empresas, ou pequenas, médias, ou até grandes, né, que já estão anunciando, que já têm seus serviços na internet. E, fechando o link novamente, eu alertei sobre a possibilidade de olhar um público que ainda não está aqui, que é esse o nosso cliente, digamos assim. Acenando também com a possibilidade do TCC de vocês, que é o trabalho de conclusão de curso, não ser apenas e tão somente um trabalho de conclusão de curso, mas quem sabe a gente poder dar a ele um perfil de prestação de serviço, um perfil social para o nosso TCC. Isso tem um apelo muito interessante. É quando a sala de aula e a escola transbordam, quando o conhecimento que se trabalha aqui começa desde já a atender pessoas, porque é isso que a gente busca. E aí a gente precisa também pontuar. Poxa, até comentei com vocês, a gente vai cobrar quanto? Calma, estamos aprendendo a fazer. E nesse momento a recompensa, talvez, eu não estou querendo aqui ser, digamos assim, utópico, né? Claro que valores financeiros contam, mas nesse momento nós estamos adquirindo conhecimento. E eu estou tentando fazer com que em algum momento a gente consiga achar uma causa maior para o TCC. E não apenas que o TCC seja aquilo que eu muitas vezes lamento, né? Apenas uma nota para passar. Aí a gente lamenta, porque a gente tem a possibilidade de passar um ano, né? Segundo e terceiro módulo, abordando situações que podem ser importantes. E não que não seja importante tirar uma nota, uma menção para o curso, é importante. Mas quando eu digo importante, em relação a prestar algum serviço, a atender realmente alguma necessidade, porque é disso que se trata o curso. É disso que se trata a tecnologia. É esse tipo de coisa que se espera, digamos assim, quando você desenvolve algo. Então, se houver essa possibilidade, quem sabe, de transformar o TCC em uma prestação de serviço, seria excelente. Por isso, peguei apenas como sugestão o portal, o Guia Comercial. E aí, voltando novamente à questão do cliente, que é o assunto que nós iniciamos a semana passada, e eu espero estar conseguindo tocar o entendimento de vocês, fazer sentido, tá? Porque aí a gente precisa entender o ponto de partida. A partir do momento que eu tenho para quem desenvolver uma página, uma solução, um aplicativo, um portal, eu tenho ali a definição do cliente, que pode ser pessoa física, pessoa jurídica. Como eu gosto sempre de citar, vamos pensar sempre pequeno, mas com objetivos grandiosos, né? Imagina aquele salão de cabeleireiro próximo da tua casa, aquela loja de artigos, digamos assim, de R$ 1,99, que não tem mais, mas agora são os artigos importados, né? Que está ali próximo, que de repente até não tem conhecimento sobre, ou já tem, ou de repente
você pode ajudar até a criar uma campanha de marketing só para divulgar. Nem precisa, de repente, investir numa página. Mas quem são alternativas? Então, focando nesse cidadão aqui, o cliente, né? Você encontrou alguém para desenvolver o seu TCC ou simplesmente para testar o teu conhecimento, servir como currículo. Porque TCC, mais do que uma nota para o curso, para quem, isso eu digo para quem está olhando para o futuro e enxergando isso aqui como possibilidade de uma recolocação profissional, tá ok? Porque o mercado, muitas vezes, é assim, né? Ele busca alguém, às vezes, jovem, mas que tenha alguma experiência. E juntar as duas coisas na mesma frase não é fácil. E aí também o TCC passa a ter um viés mais importante. Porque muitas vezes, quando esse TCC é um produto realmente entregue, que atendeu um cliente, que prestou de fato um serviço, ele entra como currículo. Ele entra como experiência. Porque não sei se já disse isso, o TCC, o trabalho de conclusão de curso hoje, em um curso técnico, instituído no MEC como obrigatório, não me lembro agora se foi em 98 ou em 2000, ele veio para substituir as horas de estágio, tá ok? Então, um TCC, ele serve como experiência. Quando você elabora um TCC nesses moldes que eu estou comentando, né? Digo experiência quando valha a pena citar, né? Eu não estou falando isso aqui de forma negativa. É que, infelizmente, quando são aqueles trabalhos apenas para obter uma menção, aí não dá. Eu acredito que nem vale a pena você colocar esse em currículo como experiência, porque aí não vai servir como uma referência positiva sua. Estou agora, nesse momento, fechando um link com quem pretende seguir na área. E sai de um curso sem experiência, o TCC serve como experiência. Porém, tem que ser bem feito, né? Então, o TCC vai servir sempre como apoio para nós aqui. E não como moeda terrorista. Não é para criar pânico. Pelo contrário, é para encontrar um sentido maior no que eu estou falando. Eu preciso ancorar o que eu estou apresentando para vocês, que é o projeto de uma aplicação, a uma aplicação que ainda não tem, mas que será, que é o TCC, tá? Eu não estou criando pânico sobre o TCC, muito pelo contrário. Eu estou enaltecendo o quanto o TCC poderá ser importante para vocês, caso vocês queiram dar esse viés de importância. Se não quiserem também, não tem problema. A gente trabalha da mesma forma, porque cada um, né? Tem que respeitar as escolhas de vocês. Bom, aqui, definição de cliente, como eu falei, nós temos várias possibilidades de cliente, tá? Mas vamos partir do princípio que cada um de vocês aí já tenham uma ideia para o TCC, já pensaram mais ou menos aí na formação dos grupos para o TCC, que isso em algum momento vai acontecer, né? Não necessariamente agora. E aí, nós já temos um cliente. Como é que nós podemos obter informações do cliente, né? Para poder atender. Porque eu não posso criar uma página, um portal, um serviço na internet para um cliente que eu não conheço o negócio que ele atua, que eu não conheço o tipo de produto que ele oferece, que eu não conheço, por exemplo, o público-alvo que utiliza esse tipo de serviço, porque eu preciso passar a conhecer para que eu possa desenvolver algo compatível com essa necessidade. Não é acaso, é por referência. Eu vou até esse cliente ou, não sei, busco uma alternativa de contato para que ele me forneça as informações que são importantes para poder desenvolver esta página, este portal, ou um aplicativo, um software, seja o que for que ele precise. Ou simplesmente que ele queira uma campanha de marketing no Instagram e no Facebook, que muitas vezes, para alguns tipos de negócios de pequeno e médio porte, às vezes é mais visibilidade até do que um site. É tudo uma questão de saber trabalhar.
Então, tendo o cliente, quais são as maneiras que nós temos de chegar até ele e formalizar esse entendimento? Bom, seguindo os padrões tradicionais, né, num mundo normal, sem pandemia, onde as pessoas andavam felizes e cantando por aí, saltitantes, você poderia marcar uma entrevista com o cliente. Poderia, você pode combinar com ele, olha, passo aí no teu estabelecimento, vou ver, combina um horário, tá? Porém, neste exato momento, vamos lá, porque a gente sempre tem que ter, isso eu falo, não é por conta da pandemia, é que em alguns momentos a pandemia, ela realmente nos é muito útil, né? Porque a pandemia, independente de todo o transtorno social que ela causa, ela tem sim missão, visão e valores. É que as pessoas não pararam para perceber ainda. No nosso caso aqui, o advento da pandemia, ele nos tornou assim, nos forçou algumas circunstâncias que vão servir para depois da pandemia. Por exemplo, temos o TCC e temos um cliente aí para conversar com ele. Você não precisa ir diretamente até o cliente. Hoje nós temos várias formas de entrar em contato. Você pode fazer por uma videoconferência, pode fazer uma ligação com vídeo. Agora, o importante, gente, é formalizar isso, né? Isso aqui não é uma coisa informal. Estamos falando da esfera profissional, é trabalho. Por mais que seja algo que pareça informal para você, se você não colocar uma formalidade nisso, complica. Porque quem tem que se fazer levar a sério é você que está buscando esta oportunidade. Né? E isso é uma questão muito simples. É uma questão de ligar uma chavinha. Opa, a partir desse momento estou me colocando como um profissional do meio. Eu sou um estudante, sim, estou no segundo ano segundo módulo de um curso técnico. Estou atendendo agora, na verdade, um cliente e eu vou me colocar realmente como um profissional. Da melhor forma que a capacidade nesse momento permitir. Mas eu não posso informalizar, digamos assim, quebrar a seriedade da coisa, porque senão eu não serei levado a sério. Tá? Isso é uma coisa assim que, muitas vezes, quando nós estamos começando dentro de uma área de trabalho, às vezes a gente não gosta da atenção que nos dão, mas não prestamos atenção na forma como nós nos apresentamos. E eu falo isso para vocês porque eu já tive 20 anos, já tive 17, já tive 18, e eram outros tempos, né? Quem for um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de experiência, vai entender o que eu estou dizendo. E hoje nós passamos por um momento um pouco diferente, aliás, bem diferente. Nós continuamos tendo algumas formalidades, sim. No meio profissional, as coisas não são como parecem ser. No fundo, ainda se valorizam algumas formalidades. Então, nós temos que saber separar a transformação social que se prega no universo digital. O mundo está diferente, tá. Mas quando você for a uma entrevista de emprego ou buscar uma oportunidade, siga o padrão da seriedade. Se você quiser mudar o mundo, tudo bem. Mas sugiro que, neste momento, foca no teu propósito ali. É o TCC? É uma entrevista? É um cliente que você está tratando? Busque a formalidade, seja convencional, seja tradicional, não inventa. Não cabe. Por mais que todo mundo diga, né, que, olha, não é bem assim. No mercado profissional, no tratamento direto, tirando a área artística ou algumas situações específicas, você está se referindo a uma área tecnológica. Não é a área jurídica, né, que exige, digamos assim, uma formalidade extrema, mas quem quer ser levado a sério, se faz ser levado a sério. Proporcione seriedade. Eu digo isso porque hoje estou de um outro lado, mas já tive 20. Eu comecei a dar aula com 22 anos de idade, quando terminei a faculdade. Terminei, tinha mandado uns currículos, recebi uma ligação e fui fazer algumas entrevistas. Naquele momento, vamos lá, sendo muito transparente, aos 20 anos, 22 anos de idade, né,
você precisa de algumas orientações. Então, segue. E olha, deu certo. Não tinha experiência nenhuma e segui. Mas eu procurei arrumar uma forma de ser levado a sério. Porque eu não tinha experiência, não, naquele momento, com 20 anos, né, esportista, atlético, eu não tinha o estereótipo do professor de informática, e vamos ser muito sinceros, porque, professor, mas isso é uma... Não, é verdade, eu não tenho o estereótipo de professor de tecnologia. Eu estava fazendo entrevista em colégios particulares em Santos, por exemplo, em colégios tradicionais, e deu certo. Porém, eu procurei seguir formalidades, gente. Quer ser levado a sério? Proporcione seriedade. Então, uma sugestão que eu passo para vocês quando estamos falando aqui sobre ir até um cliente. Deixa para mudar o mundo em outro momento. Nesse momento aqui do profissionalismo, se você quiser buscar uma oportunidade, procure se adequar. Não transforma nada, se adeque. É uma sugestão objetiva. Não é hora de mudar o mundo na hora de uma entrevista. Não é hora de mudar o mundo na hora de uma busca por emprego. Para. Desce daí, sossega. Agora é hora de arrumar o espaço. Depois você vê isso. Mas agora se encaixe. Quer ser levado a sério, como disse, proporcione seriedade. Vai ligar para marcar uma entrevista com o cliente? Se fosse hoje, não ligue. Hoje estamos no meio de uma pandemia, portas semi-abertas, semi-fechadas. Não é hora de fazer esse tipo de coisa. No máximo, telefone, converse pelo WhatsApp, saiba se colocar. Por exemplo, né? Nesses 1 ano de pandemia, eu estou aqui compartilhando olhares, né? Em 1 ano de pandemia, muitas práticas que nós tínhamos aqui, pelo menos na minha casa, mudou. Muitas coisas que nós fazíamos pessoalmente já não estávamos fazendo mais. E aí passamos a buscar alternativas no auge, né? No auge do isolamento ano passado, alternativas de comércio com delivery, essas coisas do tipo. E me surpreendi, acho que já comentei com vocês, a quantidade de serviços que já estavam funcionando nesse modelo antes mesmo da pandemia e que se intensificaram durante, me surpreendi, porque eu ainda acreditava que Praia Grande não tinha, digamos assim, este viés digital conectado tão forte como tem. Então, conheci uma série de comércios que estavam no Instagram, no Facebook, mas que eu nunca tinha parado para prestar atenção no dia a dia. E já havia passado em frente várias vezes. Olha a força do marketing digital. E hoje, passado 1 ano já como cliente desses lugares, aí na verdade eu é que sou o cliente, que vou até lá, agora vou porque está funcionando, né? Já parou de novo porque agora está fechado, essa semana não está funcionando. Mas nesse intervalo de 1 ano, indo, voltando, conversando, a gente bate um papo, né? Olha, sou da escola técnica, temos um curso de informática para internet, formamos desenvolvedores web, e nós temos muita mão de obra, ou melhor, conhecimento para a obra ofertado. Vocês têm interesse, por exemplo, de participar de um portal de anúncios digital sem custo algum, apenas para gerar a oportunidade para aperfeiçoamento pedagógico? Todo mundo curte isso. Cara, é de graça, tem um apelo pedagógico, é para questão de formação, todo mundo está dentro. Com um telefonema. Então, assim, não fiz nenhum formulário, mas só no boca a boca, você conversa, todo mundo participaria. Então, nós temos uma grande, uma enorme quantidade de comércios hoje na cidade, com clientes aí em potencial para que vocês possam, quem sabe, até fechar negócio. E aí, é tudo uma questão de saber conversar. Quais são as formas hoje de contato? Como disse, uma entrevista direta hoje, esquece.
Nós estamos vivendo uma outra realidade. E mesmo que não estivéssemos na pandemia, a entrevista direta, ela é necessária, mas em alguns casos. Hoje a gente pode resolver tudo isso aqui, ó, por um formulário de pesquisa online, tá? Uma pesquisa de campo quando não estamos numa pandemia. Então, a entrevista com o cliente, ela será feita quando você realmente precisar, tá? E aí, quando eu digo que não há receita de bolo, e o que eu estou dizendo aqui não é uma verdade absoluta, porque é relativo, porque tem algumas questões que, independente de pandemia e de isolamento, você precisa ir até lá e ver como funciona, não tem jeito. Em algum momento, precisa sim. Em alguns casos, por isso que eu estou dizendo, nós temos vários tipos de negócios. Você tem clientes das mais variadas áreas. Tem algumas situações que se faça necessário, sim, você agendar um horário e ir até lá. Mas também tenha sensibilidade para marcar e para perceber qual será o melhor momento. Como eu sempre digo, eu sou um entusiasta para qualquer coisa. E já me propus a ajudar aluno em TCC, direcionando para comércios de amigos, para dar a oportunidade de fazer, né? E eu me lembro que há 2 anos atrás, né, minha esposa era sócia de um restaurante em São Vicente, e teve um aluno que disse que estava interessado em criar um software para atendimento, para um aplicativo para comandas em restaurantes e bares, mas ele não tinha para quem desenvolver. Eu falei, cara, eu posso te ajudar. Olha só, estou compartilhando com vocês o quanto uma entrevista pode se transformar num caos. Eu posso te ajudar. Minha esposa é sócia no restaurante em São Vicente. Pô, a gente marca. Isso foi há 2 anos atrás, né? A gente combina direitinho, marca um horário para você ir até lá, conhecer o local, ver como é que funciona. É um restaurante que serve refeições populares. Ele funciona até as 4 da tarde apenas. Porém, precisa marcar o horário, né? Porque não tem... não é um McDonald's, não é uma rede de restaurantes, é um restaurante pequeno. Tem 2 pessoas na cozinha e uma pessoa no balcão e uma para atender. Não tem como parar, por exemplo, para fazer uma entrevista para coleta de informações. Então, a gente combina um dia, para provavelmente um sábado, fora do horário a gente vai e conversa. Isso nós deixamos tudo acordado praticamente 20 dias antes. Pergunta. Sabe quando foi? Foi numa segunda-feira, horário de pico, meio-dia. Aí fica realmente muito difícil você conseguir parar para conversar no horário. Por exemplo, você está num restaurante, no horário de pico, não tem como, meio-dia numa segunda-feira. Então, assim, estou citando esse exemplo aqui não para expor o menino, não é isso, não. É simplesmente para que a gente pense nisso. A primeira coisa que você faz quando você está combinando um agendamento para uma entrevista e você está indo para oferecer uma solução, você jamais cria problema. Você jamais vai fazer isso num horário em que você vai mudar a produtividade da rotina de trabalho. Não cabe. E pasmem, né? Se você combina, marca, agenda para um sábado e vai na segunda, e tudo aquilo que foi combinado, olha, se tem uma coisa, não temos como atender no horário do almoço, porque é um restaurante. Fez tudo ao contrário. Foi numa segunda-feira, meio-dia. E ainda sobra para mim. Eu queria falar com o professor Wagner. O professor Wagner não está aqui, ele está na ETEC. Ah, tá. Então, assim, por mais que a gente busque, né, estabelecer ligações, eu sou a favor disso, esse momento da entrevista aqui, você combina com a pessoa, independente de quem seja, que seja a tua mãe, cara, mas não vai atrapalhar a sua mãe. Olha só o paradoxo aqui. Se estamos desenvolvendo uma solução, você não pode criar problema para desenvolver uma solução. Ou pode? Você já sai dali coberto de glórias, né? Do tipo, cara, como é que você manda teu aluno na hora do almoço para fazer uma entrevista? Eu não mandei ninguém, calma. Você sabe que é assim, né? Quem manda em casa é a mulher. Jovens que não são casados já entendam isso. Elas já estavam empoderadas lá atrás, elas mandam na parada.
falei, não mandei ninguém, a gente combinou outra coisa. Mas, enfim, sem DRs agora. A entrevista tem que ser marcada com antecedência e respeitar os horários. Porque você não pode criar uma inconveniência ali com o teu... Você já perde o cliente. Nesse momento, você perde o cliente. Se você estava tentando cativar um cliente, você já perdeu. Né? É a mesma coisa para quem trabalha com atendimento a suporte técnico. Em alguns momentos, né, o tipo de atendimento, você tem suportes que são feitos durante o horário de trabalho, porque você tem que ir naquele horário. Então, vá, mas não tente alterar o mínimo possível aquela rotina. Porque se você está indo prestar um serviço de atendimento, esse serviço não pode ser visto por quem está lá como um desserviço. Porque provavelmente você gera problemas, né? Então, uma das formas de você coletar informação com o cliente é através da entrevista. É aquela mais tradicional. No passado, se levava uma cadernetinha e ficava anotando, né? E como assim anotando? Pô, você vai lá para saber qual é o tipo de trabalho que ele faz e o que ele pretende colocar num site para a internet. Quais são as perguntas que você faz para um cliente? Quantos quilos você tem? Que número que você calça? Não é isso, gente. São perguntas relativas à área de negócios dele. Por exemplo, vamos lá. Primeiramente, o senhor pretende colocar um site na internet com que objetivo? Para vendas, para anúncio? São essas perguntas que se faz a um cliente. Não vai chegar para o cliente e perguntar por que time o senhor torce? Não faz sentido. Não vai perguntar o preço dos produtos que ele vende. Também não são informações que não têm nenhuma relevância para o que você está fazendo. Vamos lá. Vou abrir aqui. Cadê? Onde é que está? Esse processo da entrevista, no meio técnico, também é chamada de análise de requisitos. Você entrevista um cliente, você conversa com ele fazendo perguntas de perfil técnico sobre aquilo que você pretende. No nosso caso aqui é um site, correto? Então, primeiramente, o teu site vai vender ou só apresentar? É para venda. Então, se é para venda, a coisa já muda um pouquinho. Se é apenas para divulgação, você já monta algo diferente. Então, você vai fazendo perguntas referente ao que ele pretende colocar na internet. Outra coisa, muito importante nesse momento da análise de requisitos. A análise de requisitos consiste em identificar os eventos relevantes para o sistema de software, no caso um site, que está sendo desenvolvido e descrever de forma mais simples o que será implementado. As respostas que serão geradas por esse sistema após a ocorrência dos eventos de interesse, ou seja, você vai coletar o que ele pretende fazer na internet. Simples assim. Mas precisa, primeiramente, antes de você ir até o local da pessoa, na ligação, quando você liga, né, e já pergunta para marcar um horário, você já faz uma análise mais ou menos do tipo de personalidade da pessoa. Só de conversar com alguém por telefone, você já sabe com quem você está falando, entre aspas, né? Você já percebe que é uma pessoa um pouquinho mais rápida, mais ansiosa, se está com pressa, o cara ocupado. Então, você, pela maneira como você é atendido no telefone, conversando com alguém, você já vai percebendo qual é a melhor maneira de abordar esta pessoa no dia que você for até lá. Você não cai de paraquedas nessas coisas, sabe, gente? Por isso que eu falo, isso vai também da experiência, do tempo, tá? E como eu disse, não é receita de bolo, hein? Eu tô nisso há muito tempo e posso me dar mal. Posso mais ou menos imaginar algo e chegar na hora e ser completamente diferente. Isso acontece. Isso acontece. Muito do que nós estamos comentando aqui, de repente você está ali no momento com a pessoa, cai por terra. Por isso que é importante, sim. Claro, temos um roteiro para seguir, elaborar algumas perguntas de ordem de relevância. Não pergunte coisas que não tenham nada a ver, porque não tem absolutamente nada para acrescentar ao que você está fazendo. Dentro desse contexto de uma entrevista, nós analisamos requisitos.
Os requisitos são os fatores que são importantes para o desenvolvimento desse sistema, que no caso aqui é uma página para a internet. Uma coisa simples que você pode perguntar e que vale, né, que acrescenta para o que você está fazendo, né? Se ele já tem uma identidade visual. O que é identidade visual? Isso vocês se recordam, primeiro módulo, as aulas de arte digital, nós já comentamos, se não comentamos, alguma coisa deve ter sido dito sobre identidade visual. Se não foi, nas aulas de design desse segundo módulo será dito. Identidade visual é o padrão. Sim, Wagner. Já foi? Já foi dito? Beleza, show de bola, Cláudio. Se ele já possui um padrão de identidade visual, se ele, enfim, já tem um logotipo, claro, com identidade visual, que ele vai querer manter na sua página, que são coisas que você deve apresentar para ele. E aí, à medida que esse assunto for surgindo, o próximo passo, depois de você entender o que ele quer, né, o que ele precisa, né, porque são duas coisas diferentes, né? Você é o desenvolvedor, você está desenvolvendo ou vai desenvolver uma solução que atenda a necessidade dele. Então, muitas vezes, o que ele quer nem sempre é o que ele precisa. E aí também tem essa necessidade de formatação entre aquilo que ele está dizendo para você, que ele quer, a sua experiência como desenvolvedor e a tua ligação com o mercado que está aí. Você chegar para ele, pode ser o caso de falar, olha, talvez por este lado seja um pouco mais interessante, mas a gente pode fazer da forma como o senhor está pedindo. Não convém também, né, ficar cortando, né? É importante, nesse momento aqui, você ouvir e ir alternando, dando para ele esses retornos. Uma coisa muito importante nessa questão da análise, como eu falei, são as perguntas que são relevantes para você fazer. É fazer as perguntas certas, né? Que não foge muito. Geralmente passa por aí. O que você pretende com a internet? É venda ou só anúncio? Tá? A partir do momento que é venda, então você já tem que se preocupar também em conhecer um pouco mais sobre o produto dele. Aí deixa eu voltar para onde nós estávamos aqui. Tá? Se a ideia é venda, é interessante você conhecer um pouquinho sobre o produto que ele tem para anunciar, né? Conhecer o que ele está apresentando para o público dele, e uma coisa muito importante também é conhecer o público-alvo dele, que muitas vezes ele nem talvez conheça tão bem, principalmente quando é o cliente que está iniciando nesse universo digital, que é aquele que não tem uma página, que está apenas adentrando, e de fato ele não tem muita ideia. Muita gente acha que esse é o cliente mais fácil de trabalhar. Não, ele é o mais difícil, porque ele nem sabe o que precisa e não sabe também como precisa daquilo. Você, na verdade, tem que chegar para ele e fazer o papel do formatador. Você formata a unidade de disco dele e vai propor o sistema operacional para ele, entre aspas, é uma metáfora aqui. Esse cliente que todo mundo acha que é mais fácil porque ele aceita qualquer coisa, não é assim. É que ele nem sabe, de fato, o que ele está precisando. Muitas vezes, um cliente mais exigente, mais experiente, que já está na internet, já tem até uma campanha de marketing digital firmada, e ele quer apenas recriar a sua página, ele quer remodelar, atualizar. É aquele cara que ele é muito específico, mas ele não te dá, ele não dá voltas. Não há entrevista. Ele fala, é isso que eu preciso, que eu quero assim. Eu já atuo nesse mercado há 3, 4 anos, 10 anos, funcionou dessa forma por tanto tempo, eu quero que agora fique desta forma. Esse cara é direto. Por ele ser direto e muito objetivo, ele é muito mais fácil de ser atendido. Porém, né, você vai ouvir e vai fazer o que ele quer. O caso inicial, aquele que está, digamos assim, adentrando neste universo, que até pouco tempo atrás estava apostando na panfletagem no semáforo, e eu não digo isso de forma pejorativa, pelo contrário, quando eu digo que ele aposta no panfleto, é porque ele está ainda numa transição de cultura comercial. Porque até pouco tempo atrás ele ainda estava no semáforo entregando, ele não, né? Apostando na propaganda boca a boca, entregando panfletos no semáforo. E, ó,
diga-se de passagem, tá? Litoral sul, de um modo geral, a gente encontra isso ainda de forma muito marcante na nossa região. Praia Grande, São Vicente, Santos, São Paulo, já não vejo isso com tanta frequência, tá? Mas aqui, litoral sul, principalmente litoral norte, eu não costumo ir para o litoral norte. Mas aqui na nossa região, Mongaguá, Praia Grande, Santos, São Vicente, nós percebemos uma presença do marketing impresso, do papel ainda muito forte. Isso nos traz duas leituras. Que ainda tem um público que precisa encontrar esse mercado digital que ainda não conhece, ou se conhece ainda não acredita, que está no momento de, como eu disse, transição cultural. E para eles, vocês são os bandeirantes digitais. Vocês fazem um papel, como eu sempre digo, do Fernão Dias, né? Aqueles primeiros bandeirantes que traçaram o caminho, passaram primeiro para outros virem atrás. É um trabalho mais difícil, porque vocês ainda têm que, talvez, mudar uma cultura. Mas tem um outro olhar também, que gera outra oportunidade para vocês. Esse cliente, em tese, que ainda aposta no panfleto, que nem conhece, nem aposta, não acredita muito, não sou muito de tecnologia, ele gera a oportunidade do outro lado, que é a mídia impressa, que isso ainda mantém vivo as gráficas na região, uma área de negócios que está, com todo respeito, né, com muito cuidado, eu digo isso, porque é sempre muito ruim você ver as coisas fecharem, mas fazer o quê? É a transformação de um modelo de negócios, né? Nós temos aqui ainda na região, quando você observa semáforos e as pessoas entregando panfleto, isso mostra a sobrevivência das gráficas. E gráficas precisam de designers. Então, se o cliente A ou B ainda não está na internet, mas ele está usando o trabalho da gráfica, e a gráfica precisa do designer. Correto? São áreas que se conectam. Se você não estiver na internet, você está em gráfica, e gráfica precisa do cara que faz o design. E as nossas gráficas aqui ainda sobrevivem. Mas sabemos que isso tem aí, né, digamos assim, uma vida útil. É Darwin. É teoria da evolução, né? De todas as formas, elas morrerão. Se não for pelo mercado digital que está aí, internet, redes sociais, que tem uma força de divulgação e impacto comercial muito maior, tem a concorrência desleal, né? Que eu digo desleal porque as gráficas online, elas devoram, cara, elas não perdoam. Para quem conhece serviços de gráfica online, você entra num site hoje e você encomenda 1 milheiro de um documento, em questão de 24 horas você está recebendo isso por Sedex. E, assim, por um preço que não se compara. Então, é muito difícil para quem tem a gráfica formal ainda sobreviver a isso, né? Porque a concorrência está pesada. E tirando anos, né, que tem eleição, onde eles acabam imprimindo um pouco mais, eles sobrevivem ainda desse tipo de comércio que aposta no papel, né? E, para quem conhece um pouquinho de gestão de negócios, né, no mundo afora, né, São Paulo, principalmente, já temos muito disso, já várias normas de padronização ISO, aonde os documentos impressos já são critérios de qualidade, tá ok? Então, tem muitas multinacionais, muitas empresas de porte grande que, para atenderem padrões de qualidade ISO, né, que é a padronização internacional de qualidade, já não estão imprimindo mais. Então, é uma questão de, a médio prazo, cada vez mais se usará menos papel, né? Aí tem a questão ambiental, tudo isso envolvido, mas, nesse momento, as gráficas sobrevivem aqui, né? E aonde você tem panfleto, você tem um público que ainda talvez não esteja apostando no universo digital. Temos ali a possibilidade de mudar uma cultura amanhã ou depois. E, como eu disse, temos o cliente, o seu produto e o seu público-alvo. Conhecer o produto do cliente é importante para você saber como você vai divulgar isso para ele. E para você poder divulgar o produto do cliente, você precisa também estimar o público-alvo dele. E aí você tem, hoje, aí a nossa vida fica mais fácil, né?
os questionários online, os formulários, você dispara isso hoje num Facebook, num WhatsApp, você obtém retorno muito rápido, né? Muito rápido. E, tudo bem, estamos numa pandemia, a pesquisa de campo hoje fica um pouquinho inviável, fica, tá? Mas eu tenho isso aqui gravado, tá, pessoal? Eu só preciso localizar porque está arquivado aqui nas outras turmas. Isso foi no primeiro semestre de 2020, né? Nós ainda estávamos ali no auge da pandemia, né? Digamos assim, entre aspas, né? Porque eu acredito que o pior momento está sendo esse, mas naquele momento era o nosso pior momento, né? Ali por volta de maio, junho do ano passado, ali, pá, aquela loucura toda. E o que eu tinha maio, aqui em casa é todo mundo taurino, né? Eu sou de maio, minha esposa é de maio e minha filha é de maio. E não tinha, né, como fazer nada para minha filha e tal. Falei, cara, deixa eu ver um portal online aqui que canta um parabéns, que faz alguma celebração online. E eu achei, procurei no Google e achei o portal Festa Lab. Por acaso. E entrei lá, criei uma conta e fiz o aniversário online da minha filha, só para cantar parabéns, passa para o vovô, para a vovó, para o titio, para a titia, e não passa em branco, porque para criança isso é muito importante, né, cara? E para pai bobo também. Quem tem filho, criança pequena em casa, pai bobo faz de tudo. Mas eu achei tão legal a iniciativa, porque assim, estávamos no auge da pandemia naquele momento. Todo mundo isolado, e você, poxa, um portal que utiliza uma videoconferência, reúne as pessoas, você, né, corta o bolo ali simbólico, depois você vai até ali, né, casa das pessoas e entrega, legal, bacana, no dia seguinte. Mas eu achei muito bacana a iniciativa. Eu já falei para vocês, eu sou perturbado. Eu achei aquilo tão legal que eu falei, cara, isso aqui é uma ideia muito bacana. Porque não é a tecnologia em si, mas o que ela gerou ali. Ela tornou possível uma coisa muito legal, muito especial naquele momento, que, meu, para um avô, 3, 4 meses sem ver uma neta é chato. Então, assim, você poder cantar um parabéns é legal. Aí eu liguei, entrei em contato, né, com o portal Festa Lab e mandei um e-mail para o CEO do Festa Lab. Porque eles também mandaram um questionário, primeiramente, para que nós avaliássemos o que nós tínhamos achado do portal. E eu já explico para vocês o que isso tem a ver com o TCC. Eu entrei em contato com... primeiramente, eu respondi a avaliação do portal, que eu achei excelente, e, na sequência, mandei um e-mail para eles. E me coloquei, né, como professor de uma escola técnica do Centro Paula Souza, são 270 ETECs, 77 FATECs. Quando você fala isso, é óbvio que do outro lado o cara vai te responder. Ele não está falando com o professor, ele está falando com o professor de uma ETEC entre 277 ETECs. Então, falar comigo é interessante para ele, mas eu despertei o interesse. Porque nós somos 270 unidades em ETECs e mais 70 FATECs, são mais de 300. Quando você entra em contato com o CEO de um portal que ele quer aparecer, é lógico que ele vai te dar retorno. E realmente foi extremamente atencioso. Cara, mas assim, sabe quando você mira e acerta em algo que você não espera? Eu não sabia quem era o cara do portal Festa Lab. Ele foi super atencioso, me retornou o e-mail e tal, e eu falei, cara, é o seguinte, eu trabalho dentro de uma escola técnica e tenho as aulas de projeto para web. Eu achei a tua plataforma muito interessante. E nesse momento de pandemia, você poder gerar algum tipo de oportunidade para as pessoas celebrarem algo, achei muito interessante. Pô, convidei para ele vir participar de uma live conosco numa aula. O senhor Eric Santana. Ele é o CEO do portal Festa Lab. Mas assim, juro para vocês, cara, eu pensei que fosse algo extremamente... É só o portal. Quando eu parei para conversar, a gente conversou por e-mail e depois falamos por WhatsApp e fomos falar pessoalmente praticamente um mês depois, quando estava agendado, porque isso tem que ser agendado, né? A live. Nós conversamos uma hora antes. Quando ele começou a contar a história dele, eu falei, cara, eu não imaginava que era isso. E assim, olha o que é a mudança de um pensamento, mudança de negócio. O portal Festa Lab foi uma alternativa que ele criou para o momento da pandemia, porque o negócio dele era cobertura de eventos. Ele fazia, na época, 70 eventos por mês, no eixo São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Ele conseguiu, via Google e Petrobras, um apoio de $1 milhão.
um ano antes. Então, aquilo foi me assustando, porque eu pensei que eu estava lidando com algo muito pequeno, né? E ele falou assim, nós não somos um portal de festas online, nós cobrimos eventos. Só que eu não apenas cubro eventos, eu cubro eventos que eu crio. Eu simplesmente trabalho para festas de alto padrão em condomínios, e eu simplesmente miro um público que investe muito alto, mas não quer ter o trabalho de gerenciar isso. Então, eu fiz uma pesquisa com esse tipo de perfil de pessoas que investem muito alto em celebrações, pesquisei quais são os produtos de alto padrão que eles utilizam em festas, só alta sociedade, e aquilo falei, cara, realmente, os números, os valores altíssimos. Só da Petrobras foi $1 milhão que ele conseguiu com a Petrobras, mais o Estadão e a Folha. Porque ele cobre somente eventos de gente que tem muita grana, jogador de futebol, artista, mas os caras não fazem as festas. Ele organiza. E fazia 70 eventos desse porte por mês no eixo Rio, São Paulo, Minas. Veio a pandemia, parou tudo. Ele tinha uma equipe de 11 desenvolvedores. E aí ele chegou para os desenvolvedores e falou, cara, da forma como está, não dá, nós não podemos fazer nenhum evento. Programa alguma coisa aí para criar um portal para celebrações online, para que eu, pelo menos, continue vivo no mercado. Assim, naquele momento, ele estava no Brasil por sorte. Ele falou assim, cara, você me pegou no Brasil porque eu estou conseguindo ter visto para sair, porque ele faz isso fora também. Ele gerencia festas na Europa e nos Estados Unidos. E é um cara de 26 anos, que morou fora durante muito tempo. E assim, eu me surpreendi. Para mim, era apenas um portal para festinha. Quando eu conheci a dimensão do negócio, e tudo começa onde? Justamente aqui. Quando ele resolve criar algo diferente, porque ele frequentava esse tipo de festa, né? E ele percebeu, quando frequentava esse tipo de festa, que ali tinha um nicho de negócio, porque pessoas que investem nesse tipo de coisa, na grande maioria delas, não tem muita satisfação em organizar detalhes de festas. Encomendar aquele champanhe, encomendar aqueles vinhos, aquele tipo de decoração. As pessoas que investem em alta qualidade, em alto padrão, elas investem, mas elas necessariamente não curtem ter que desenvolver isso. Pagam muito bem para alguém fazer isso para elas. Esse era o nicho de mercado da empresa do Festa Lab, que quando veio a pandemia, parou. E ele precisava continuar vivo. Não vivo em termos de rentabilidade, mas em termos de visibilidade, porque ele estava com anúncios no Google, Estadão e Folha. E eu o localizei pelo Google. E aonde ele falou, cara, o meu negócio ganhou força não foi em pesquisas online, eu fui pessoalmente, isso aqui, ó, pesquisa de campo. Ele falou, não, eu não tive essa de passar, de ter, de ficar constrangido. Ele fez uma lista dos shoppings de alto padrão em São Paulo, Rio e Minas, e passou 4 finais de semana entrevistando pessoas ele pessoalmente, fazendo pesquisa de campo, entrevistando pessoas nesse eixo sobre festas de alto padrão e o interesse em gerenciamento disso. E aí ele criou a Festa Lab. Então, esta questão da pesquisa de campo, porém aí, gente, veja bem, eu estou citando este caso do Festa Lab para vocês verem como as coisas acontecem, né? Eu falei, o que você fazia antes? Ele falou, olha, eu tinha passado um tempo fora, fui fazer intercâmbio em Londres, trabalhei um tempo por lá e voltei, porque eu vi isso acontecendo lá. E voltei com essa ideia para implantar aqui e deu certo. Mas, assim, ele fez o trabalho de casa, tá? Ele perdeu não, né? Foram 4 finais de semana no eixo São Paulo, Rio e Minas, em shoppings de alto padrão, simplesmente com a socialite desses lugares, cotando perfis de consumo para evento e festas. Ou seja, desde o tipo de decoração que a galera curte, até as bebidas caríssimas e os tipos de degustação que rola nesse meio. Tudo para alto padrão.
Mas o que ele falou, o que ele disse para mim, o que realmente me deu a garantia foi a pesquisa de campo. Eu ia até as pessoas e conversar com ela. Nesse caso, para ele não servia o online. Ele tinha que ir no olho, conversar com as pessoas. E aí também, gente, desculpem, né? Isso aqui é algo que não dá para ensinar numa aula. Porque eu não tenho essa capacidade, eu não sou um bom vendedor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O cara é um vendedor nato. Ele consegue, e isso aí vai de cada um, né? Isso não dá para ensinar. Aqui, pelo menos na aula de projeto, eu posso entrar no conceito do projeto, quais são as formas de obter, de conhecer o cliente, o meio de negócios dele e o público-alvo que ele possui para que você feche uma coordenada comum entre isso e desenvolva um site, um portal, uma aplicação. Agora, eu não tenho como entrar na questão da empatia, do carisma, do cara que chega numa situação como essa e desenrola muito bem. É o vendedor, né? Aí, claro, cada um aqui sabe qual é a característica que possui, né? Não dá para você colocar o desenvolvedor, né, o codificador, para fazer uma entrevista. Você fale. Eu estou só citando um exemplo aqui. Eu tenho esta entrevista, ele veio, participou conosco numa live aqui, contou todos esses percalços, né, todos esses detalhes, e isso está arquivado na turma de projeto de aplicação web do primeiro semestre de 2020. Eu posso até tentar localizar isso aqui, né, e disponibilizar isso para que vocês assistam isso, porque é inspirador, né, é inspirador no sentido de porque naquele momento foi muito particular. A gente estava no auge da pandemia sem alternativas nenhuma. A gente estava meio que assustado ainda, né? Maio, junho, achando que em agosto, setembro já estaria tudo normal, né? Olha isso. Olha isso. Mas, enfim, essa questão da imersão no universo do cliente, de conhecer o seu produto, público-alvo, aqui nós temos formulário de pesquisa, que hoje está fácil, Google Docs, Microsoft Forms, que permite que você crie formulários para você poder entender esse perfil de público que a pessoa tem. Por exemplo, se você, no caso, né, semana passada eu mostrei um pouquinho do Google Analytics, um pouquinho, porque não estava claro, não deu para mostrar legal. Eu preciso parar e configurar o meu Google Analytics para poder retornar para vocês com mais precisão. Mas aqui no caso, você busca o quê? Poxa, conhecer o perfil do público. Pelo produto que ele oferece, você já tem mais ou menos ideia de que público você está lidando, né? Por exemplo, vamos pegar uma situação hipotética aqui. Hipotética, né? Supondo que a assessoria de marketing do Gabriel Medina procure vocês para fazer toda a plataforma digital do Gabriel Medina. Você nem precisa pesquisar muito, porque todo mundo sabe quem é Gabriel Medina. Você já conhece o perfil de personalidade do Gabriel Medina. Poxa, ele é um surfista, campeão mundial. É um cara que tem um perfil extremamente despojado, um cara jovem. Então, você já sabe qual é o apelo do que você vai desenvolver para ele. E é óbvio que a gente conhece também o público que acompanha o Gabriel Medina. Então, fica fácil desenvolver algo para esse público. Você já sabe, de fato, a atmosfera que envolve isso. É muito diferente de quando você vai buscar realmente um cliente convencional, que você precisa extrair isso dele. São situações diferentes. E para você extrair, é isso aqui, cara, é trabalho. É entrevista, é um formulário de pesquisa. No caso, quando houver a possibilidade, né, uma pesquisa de campo, que nem sempre rola, porque agora, nesse momento, talvez não seja o melhor. Mas numa situação normal, você consegue aí captar informações do cliente, do seu produto e conectar com o público. Tem que haver sincronia, né? Se o cliente propõe, né, a criação de um site que tem como objetivo venda de produtos, que é direcionado ao público-alvo, por exemplo, jovem, ou, por exemplo, um público-alvo mais adulto, você já vai direcionando o seu desenvolvimento para que essas informações tenham sintonia.
Aí a gente entra num conceito do chamado user experience, né? A experiência com o usuário. Você não apenas está desenvolvendo uma solução, mas tem que ter sintonia, tem que ter coerência com tudo aquilo que o cliente precisa. A linha, produto, público-alvo e mercado. E aqui, depois que você faz isso, né, você tem a parte de tabular esses requisitos, né? O que é tabular, né? É você medir em gráficos, em planilhas. Olha, quando a gente usa um formulário ao estilo Google Docs e ao estilo Microsoft Forms, automaticamente o aplicativo, né, o formulário já tabula os dados, ele já vai te mostrar em formato de gráficos, o que facilita o teu trabalho. Porém, é preciso preparar isso. Como estamos falando sobre isso a primeira vez, né? Por exemplo, vamos pegar um caso aqui. A avaliação diagnóstica de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui, ver se ela está tabulada direitinho. Vamos pegar, rapidinho. Pô, também é de maio, Cláudio? Aqui é tudo maio, aqui é tudo taurino, cara. Cabeça de titânio, teimoso que não tem jeito. Minha filha é dia 2, minha esposa dia 7. Gêmeos? Eu sou 11 de maio, minha esposa 7, minha filha dia 2 de maio. Tudo touro. Tudo touro, e aqui é o seguinte, né, cara? A minha opinião aqui é a última. Não adianta. É a última, não tem conversa. Elas mandam em tudo aqui. Ó, só para mostrar para você. Né, não tem jeito, cara. Quem não entende, um dia vai entender isso. E vai entender. Um dia entenderá. Vou pegar aqui o formulário de vocês, só para... Putz, cara, eu fiz a besteira de mudar a exibição aqui. Não vai dar, não. Não está disponível nesse momento. Tá eu mudei o layout aqui do meu... Tá uma zebra aqui, cara. Eu ia pegar o formulário da avaliação diagnóstica. Acho que está aqui, cara. Alternar visualização. Pronto. Voltar para a grade. Voltei para a grade. Salvo. Salvo pelo gongo aqui. Nos últimos minutos aqui. Vou pegar aqui os trabalhos, a avaliação diagnóstica de vocês. Ó, aqui da forma como ele está, ele ainda não gerou os gráficos porque eu não fechei, né? Eu tenho que fechar porque, assim, se eu fecho, ninguém pode responder depois. Como eu não concluí, ele não gera os gráficos. Mas aqui ele me dá uma estimativa tudo em gráficos, né? Com percentuais. Isso é a tabulação. Quando você cria, por exemplo, perguntas do tipo múltipla escolha, ele vai te dando depois um retorno já tabulado, com gráficos e tudo em estimativa percentual. Isso é o que nós chamamos de tabulação de dados. Quando você não usa um formulário como esse, uma forma como essa aqui, eletrônica, você tem que criar isso, digamos assim, pessoalmente. O trabalho é teu. Hoje está mais fácil porque nós temos, através de ferramentas como essa, né, o Microsoft Forms ou o Google Docs, no caso aqui estamos usando o Teams, então a Microsoft. Poderia ser o Google sem problema algum. Ok? Você fornece o link, as pessoas respondem, depois você coleta essas informações. Aqui, fechei aquele... Ó, ele vai mostrando para você um retorno em termos de gráficos, e aí você pode escolher em percentual, para que você tenha um parâmetro para tomada de decisões daqui para frente. No TCC é a mesma coisa, com cliente é a mesma coisa, num investimento na bolsa é a mesma coisa.
Você sabe como está o mercado e, com base nesses dados, você toma uma decisão de investimento, de retirada de alguma coisa. E aqui não muda. A análise de dados tem como referência o quê? Te permitir criar uma estratégia de ação. Quando você coleta informações com clientes, aqui no caso são perguntas que nós fizemos sobre avaliação diagnóstica para diagnosticar o estado como nós estamos começando o semestre, para a partir daí estipular o nosso trabalho. Para o TCC, para o cliente, é a mesma coisa. Você faz uma pesquisa com o teu cliente, seja de campo ou, no caso aqui, eletrônica, porque já te gera automaticamente esses resultados. Você, com base nesses resultados, você encontra a melhor forma de atender estas respostas que foram sinalizadas por esses clientes, né, que foram consultados. Essa é a ideia deste formulário de pesquisa, que, num primeiro momento, apresentando assim para vocês, eu não sei se vocês estão entendendo de fato, mas a ideia deste formulário é coletar essas informações essas que servirão de base para a produção deste site. Que aí você tem informações do seu cliente, que da forma como ele quer, você vai se orientar também pelo tipo de produto que ele está oferecendo e, principalmente, também sobre a opinião, a intenção, a maneira como este público-alvo acessa, interage com este cliente. Com base neste tripé, você alicerça o que você está desenvolvendo. E isso, no desenvolvimento, de um modo geral, independente de ser web ou não, é o que nós conhecemos por análise de requisitos. Dentro da teoria geral de desenvolvimento de sistemas, esta fase de entrevistas e coleta de informações chama-se análise de requisitos. Tá ok? Deixa eu voltar aí para vocês. Turma, a princípio, né, nós falamos sobre clientes a semana passada, retornamos hoje novamente, e a princípio, assim, um pouco abstrato. Deu para vocês conseguirem captar a ideia aqui, o objetivo? Sim, professor. Deu sim. Beleza. Estou vendo algumas perguntas aqui. Pergunta da Leslie aqui, se eu tenho alguma data para a live com o Silvio. Então, o Leslie, este exemplo que eu citei aqui, esta live já ocorreu, ela foi em maio, se não me falha a memória, do ano passado. Este ano eu não entrei em contato com ele, eu nem sei se ele está no Brasil, mas eu posso verificar com ele. Porém, se não for com ele, a gente pode fazer com outro. Todo semestre, é fato, eu sempre trago algumas pessoas, mas não agora no início, né? Porque nós estamos iniciando, passamos por masterclass, acolhimento, então eu deixo mais para a segunda metade do semestre. Eu sempre convido, sim, alguns profissionais do meio para participarem conosco em algumas aulas e trocarem experiência, né? A gente geralmente busca um tema relacionado à aula, né? Digamos assim, um profissional do meio, e trazemos para a gente trocar uma ideia, vocês participarem também, conversarem, perguntarem. O ano passado, semestre passado, eu trouxe aqui um outro profissional de uma outra empresa, o Igor Abad, que ele é CEO da CloudMotion, que é uma parceira da Microsoft, que trabalha com desenvolvimento para nuvem. E ele esteve conosco aqui, foi no final do semestre passado, acho que em novembro, próximo do feriado de novembro aí, mas nesse semestre faremos da mesma forma, se não o Eric Santana, porque eu não sei nem se ele está disponível, se está no Brasil, se terá agenda para isso, né? Mas traremos sim, eu acho que é uma maneira que nós temos de utilizar este meio, que é o Teams, né? Que é a plataforma online, de aproximar ideias, de aproximar personalidades e aproximar a escola do mercado de trabalho, né? Porque nós não estamos formando vocês apenas para TCCs, mas sim para o mercado de trabalho, para aqueles que estão buscando recolocação.
ter a participação de profissionais do meio que trazem, né, que complementam o nosso olhar, porque nós, como professores, temos o olhar acadêmico de sala de aula, lógico, visando o ponto de mercado de trabalho, mas é muito legal conectar as duas partes, né? Você trazer um profissional e a gente bater um papo e vocês participarem. Eu acho isso muito legal. E a plataforma aqui, né, o formato de trabalho remoto, facilitou muito isso, né? Eu vou até entrar em contato novamente com o Eric Santana, por exemplo, supondo que ele não esteja no Brasil, isso não é problema, porque o Teams dá para você fazer. Não temos problema. Mas fecho com vocês aqui, eu não vou dizer quem, né? Porque eu não sei como está a agenda do pessoal, mas todo semestre eu tenho o hábito, sim, de trazer profissionais do mercado profissional tecnológico, né? Para troca de experiências com vocês, acho super válido. Não tenho datas ainda, mas segunda metade do semestre sempre fazemos isso, tá ok? Beleza. Bom, pessoal, se não tiverem nenhuma dúvida, eu vou encerrando aqui. Na sequência, disponibilizo o formulário de frequência para vocês aí desta semana. Espero, né? Espero que tenha conseguido passar pelo menos um pouco da ideia de como abordar um cliente. E se a gente conseguir, né, colocar em prática aí, pelo menos um ou outro grupo de TCC terem um cliente de verdade para a gente poder colocar isso em prática, fica mais fácil. Aí sai da imaginação e torna realidade. Se vocês tiverem alguém para fazer o TCC e tiverem essa possibilidade, acaba a dúvida, porque aí vocês vão fazer isso na prática. Beleza? Pessoal, mais uma vez agradeço. Opa, diga. Uma dúvida assim. E se, tipo, assim, né? Se, no caso, eu pensei em algo que não fosse relacionado a uma pessoa em específico, não fosse relacionado a um cliente ou que ele queira, seja mais algo que eu quero fazer. Isso é ruim? Não. Veja bem, deixa eu ver se entendi. Você não vai atender um cliente, você tem um projeto pessoal seu para criar como TCC, é isso? É um negócio que eu tô pensando aqui, que acho que pode ser bem legal. Não, tranquilo, sem problema, porque assim, é uma outra possibilidade. Você pode estar desenvolvendo um projeto autônomo. Supondo que você queira criar uma startup, você mais um colega, é um projeto pessoal teu, nenhum problema. Aí você está desenvolvendo para você mesmo. Vamos falar sobre isso na próxima aula. É um desafio também, porque você tem, aí a referência é você para com você. Mas é muito complicado, que você tem que tomar muito cuidado com conveniências. Porque quando você está desenvolvendo algo pessoal, você muitas vezes fecha a parceria com a conveniência e deixa de lado a convicção, que é o que tem que ser feito. Vou citar um exemplo rápido aqui. Muitas vezes você chega para uns grupos. Vocês pesquisaram sobre isso? Ah, pesquisei. Pesquisou, perguntou para quem? Ah, eu perguntei para 2 pessoas. Aí você está sendo conveniente. Quando você pesquisa sobre um tema, né, sobre a viabilidade, o que é viabilidade? Se aquilo é útil, serve para alguma coisa, é isso? Se você pergunta para 2 pessoas, não é parâmetro de pesquisa para você saber se aquilo cabe ou não cabe. Porque a primeira coisa, antes de você criar um projeto, seja pessoal, o que for, é você ter alguma ideia se aquilo é viável. Aí você faz um estudo de viabilidade. E aí volta ao exemplo que nós falamos aqui. O rapaz do Festa Lab foi até os shoppings no final de semana consultar pessoas que trabalham com festas de alto padrão, que promovem festas de alto padrão, para apresentar a ideia dele e ver se aquilo era viável, se as pessoas tinham interesse de contratar aquele tipo de serviço para elas não terem que desenvolver todo o trabalho de criar uma festa. Ele foi confirmar se aquilo que ele estava propondo era viável. Isso chama-se estudo de viabilidade, mas você precisa fazer isso de verdade. Porque, por exemplo, se você chegar e apresentar uma proposta para o papai e para a mamãe, é lógico que vai falar que tá bom. Se eu chegar agora para minha mãe, até hoje, para minha mãe, qualquer coisa que eu faço está certo, cara. Não vale. Quando eu digo, estou falando aqui metáfora de novo, né, gente? Não é a mamãe e o papai, mas se você perguntar para os seus colegas de grupo, eles vão falar, cara, tá show. A gente precisa ter um universo avaliativo maior para saber se a nossa ideia, que pode ser um projeto pessoal muito interessante para nós, se esse interesse
se repercute em outras pessoas, porque aí você vai colocar isso à prova. Por mais que seja uma ideia particular tua, tem que ver se isso é viável para outras pessoas, para que isso tenha adesão. Então, precisa colocar a ideia para rodar. Mas é super válido, sim. Já vi vários trabalhos muito bem feitos sendo feitos dessa maneira. Por exemplo, né, a questão aqui do Festa Lab foi uma ideia pessoal. E deu muito certo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, Cláudio, pelo feedback. Sempre muito simpático, sempre muito, muito legal as suas colocações. Obrigado, Cileia. Obrigado, pessoal. Boa noite a todo mundo aí, gente. Até a próxima. Estou deixando o formulário para frequência aí. Até mais. Terminando aqui a gravação.